O pastor Gilmar já vai assumir. Peço a ele que venha à frente para que juntos possamos orar pela vida dele. Que tudo que o Senhor vier falar, que o Espírito Santo use grandemente a vida desse homem para falar aos nossos corações. Os irmãos possam estender suas mãos aqui para o servo do Senhor. Pai querido, obrigada, Deus. Até aqui, ó Pai, Tu tem falado nossos corações. E eu creio, ó Pai, que Tu vai continuar derramando o maná dos céus para nós, ó Senhor Jesus. Obrigado pela vida do Teu servo, ó Pai. Usa ele grandemente, ó Senhor Jesus. Que tudo que vier sair da sua boca, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Jesus, conduzindo a vida dele neste momento, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço por tudo que Tu tem feito e que Tu irá fazer por nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um bom culto lá também, vocês. Meus irmãos, sola fide, nós vamos dar sequência na nossa série sobre a reforma. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tema, o segundo sola, a segunda crença, a segunda verdade que nós como cristãos temos que defender. Semana passada nós vimos o sola escritura, ou somente a escritura, somente a palavra de Deus. E hoje nós veremos o sola fide, é um termo em latim, mas em português, somente a fé. Esse é o nosso tema de hoje e vamos refletir diante desse grande tema, o que isso significa para nós e o que Deus, pelo seu Espírito, à luz da palavra de Deus, nos mostra, nos ensina, e como crentes, como cristãos, como testemunhas do que Deus faz neste mundo, nós temos que manifestar esse defender, pregar, ensinar esse somente a fé. Amém? O que é preciso para conseguir a vida eterna? O que é preciso para que busquemos a vida eterna? Os evangelhos nos contam um relato de um jovem rico que chegou diante do Senhor Jesus e fez essa pergunta: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Essa é a grande pergunta da humanidade. Essa busca, o que fazer para conseguir a vida eterna? O que nós podemos fazer para conseguir a salvação? Esta é a base de toda a religião. A religião nada mais é do que o homem tentando agradar a Deus, o homem tentando chegar a Deus. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica, falamos um pouco sobre isso, e nós vimos que existem mais de 40 ou 50 mil religiões no mundo. O número é grande, né? Espantoso até. Mas a religião nada mais é do que os esforços do homem, dos seres humanos, em chegar até Deus, em buscar a Deus, ou conseguir a salvação, conseguir a vida eterna, conseguir o favor de Deus, as bênçãos de Deus. Mas nós aprendemos pelas Escrituras, mas nós sabemos que o Evangelho nos mostra que nós não podemos chegar até Deus. Não há nada que nós podemos fazer para agradar a Deus ou para conseguir a vida eterna. O Evangelho nos mostra que é Deus que busca o homem. Deus vem até o homem em Cristo Jesus. E essa graça de Deus concedida ao homem, ela é recebida pela fé somente. Deus, pelo seu grande amor, pela sua graça maravilhosa, vem até o homem perdido, o homem morto, nos seus delitos e pecados. E essa graça de Deus, em busca do homem, é recebida pelo homem somente pela fé, não por nada que ele possa fazer.
a fé é o único meio pelo qual a graça de Deus em Cristo é recebida. É dito, né, por aí pelos estudiosos, pelos artigos de fé, que a fé, somente a fé, é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Defenda-o somente a fé, e a igreja permanecerá de pé. Negue-o somente a fé, e a igreja irá cair. Porque a fé é o único meio pelo qual a graça de Deus em Cristo é recebida. O contexto da reforma protestante, meus irmãos, há um pouco mais de 500 anos atrás, nos mostra que a Igreja Católica Romana, que era praticamente o único segmento cristão que dominava o cristianismo mundial na época, a Igreja Católica Romana havia se afastado do caminho da fé. Para a Igreja Católica Romana, e isso é assim até hoje, mesmo com a reforma, mesmo com as mudanças, né, com os ajustes que a Igreja Católica fez após a reforma, esse ponto da justificação, da salvação, somente pela fé, ainda é muito debatido, é muito incompreendido na Igreja Católica Romana. Mas lá na reforma protestante, no contexto da reforma, a Igreja Católica havia se afastado deste caminho da fé, do caminho buscado pelos pais da fé. Para a Igreja Católica, a salvação era conseguida somente por méritos humanos, somente pelos esforços do homem, aquilo que o homem poderia fazer, aquilo que o homem poderia conquistar. Havia as penitências, havia as vendas das indulgências. Nós vimos semana passada, né, com Felipe, o que eram as vendas das indulgências, onde você comprava a salvação, onde você pagava grandes valores para que você pudesse ter o perdão dos pecados ou comprar a salvação. Havia também a compra de méritos. O que era isso? Eram objetos considerados sagrados, onde também se pagava um valor, grande valor, e você comprava méritos, e a partir daí você teria, através desses objetos, como por exemplo, pedaços da cruz de Cristo, que supostamente era isso, muito provavelmente não era, mas eram objetos considerados sagrados que eram vendidos, e aqueles que compravam, que pagavam essas grandes quantias, tinham ali o favor de Deus sobre si, tinha ali a certeza, a garantia de que Deus faria, de que Deus abençoaria, de que Deus iria visitá-lo com graça e também com a salvação, porque o entendimento, a pregação, o ensino era que o favor de Deus, a salvação, era somente por aquilo que o homem podia fazer, pelos seus esforços, pelas suas obras. E quando nós pensamos no cenário atual, nós vemos que as coisas não estão diferentes. Hoje as coisas não mudaram, apesar de tanto tempo que se passou, desde a reforma protestante. Mas hoje, o homem, de uma forma geral, isso está na consciência do ser humano. Ele acha, ele entende, quando não convencido pelas Sagradas Escrituras, que tudo que ele pode conquistar de Deus, ele tem que buscar, ele tem que fazer, ele tem que realizar. Passa pelo seu esforço, por aquilo que ele pode realizar. O cenário não está diferente. Na igreja chamada evangélica hoje, é isso que nós vemos. A graça de Deus, ela é alcançada pelo mérito e pelo esforço humano. É aquilo que o homem pode fazer, aquilo que ele pode buscar, a sua capacidade, a sua fé, o tamanho da sua fé, segundo aquilo que é ensinado hoje em muitos segmentos evangélicos.
copo com água, oferta financeira. Falar com um pastor tal, ir na igreja tal, estar em determinado lugar, fazer determinados tipos de sacrifícios, de rituais, de atos proféticos e por aí vai. Tudo em torno do que você pode fazer, como você pode demonstrar os seus esforços, ou a sua obediência, ou a sua fé. Se não acontece aquilo que você está esperando, que você está buscando, ou aquilo que foi prometido para você, a cura, um milagre, algo que você tem buscado, é porque você não teve fé, é porque a sua fé é pequena. No imaginário do ser humano, e infelizmente em muitos segmentos da igreja evangélica, é isso que perdura. São as obras, o que o homem pode fazer. No subconsciente está essa grande pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para chegar até Deus? O que eu preciso fazer para ter o favor de Deus, para merecer aquilo que Deus pode fazer em minha vida? Eu converso com uma pessoa sempre, e vira e mexe, quando a gente entra nesses assuntos, essa pessoa fala sempre a mesma coisa: se eu merecer o perdão de Deus, ou se eu merecer que Deus ouça a minha oração, se eu merecer que Deus faça algo por mim, se eu merecer que Deus me abençoe, que Deus me cure, que Deus mude a minha vida. Porque no imaginário está isso: nós temos que merecer, nós temos que fazer alguma coisa para que o favor, para que a graça de Deus esteja sobre nós. Mas, meus irmãos, nós não merecemos, nós nunca merecemos, nós nunca vamos merecer. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus possa agir em nosso favor. Tudo é pela graça, por intermédio da fé. O que Deus faz em favor do homem, o Deus que resgata o homem, a salvação que Deus traz ao homem, é dada a nós pela graça, por intermédio da fé somente. E o sola fide, somente a fé, que veio ali dessa busca, deste combate, desta guerra espiritual, desde a reforma protestante, veio justamente para combater esse falso ensino da justificação pelo próprio esforço humano, da justificação pelas obras humanas. O somente a fé vem mostrar para nós, vem ensinar a nós que o homem, ele é justificado, ele é salvo somente pela fé em Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé somente. Esse é o ensino, essa é a verdade. Isso é algo que nós devemos defender com todas as nossas forças. Somente a fé. E essa mensagem de hoje eu estruturei para falarmos, para entendermos o significado do somente a fé. Eu estruturei em 4 perguntas, onde nós vamos responder elas à luz da palavra de Deus, para que a gente possa entender a importância, o significado do somente a fé, e viver e praticar isso em nossas vidas. As 4 perguntas são: o que é fé? De onde vem a fé? Por que pela fé? E qual é o resultado da fé? Então, primeiro, o que é fé? Então, se falamos de fé, que a justificação é somente pela fé, nós temos que
também, em primeiro lugar, entender o que é fé. Muito é falado sobre a fé, muito é falado da fé, mas o que é fé? Será que nós entendemos corretamente ou biblicamente o que é a fé? Será que realmente sabemos o que significa a fé verdadeira, a fé genuína, a fé cristã? Abra lá comigo em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4. O que é fé? A partir do versículo 1. Romanos 4, a partir do versículo 1. Amém? Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, olha aí, esforço humano que o homem pode fazer, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Fé, meus irmãos, no seu sentido mais simples, é crer e confiar. Fé nada mais é do que crer e confiar. Mas crer e confiar em quem? Há um objeto, há alguém onde a nossa fé, a verdadeira fé, deve ser depositada. A fé tem como objeto a graça salvadora de Cristo Jesus em nosso favor. Jesus é aquele em quem depositamos a nossa fé. Jesus é aquele, a graça salvadora de Deus em Jesus, no Cristo crucificado em nosso favor. É Ele onde a nossa fé tem que estar. Essa é a fé. Seguir a Cristo, crer e confiar em Jesus Cristo. Não existe fé na fé. Não existe fé na fé. Nós ouvimos muito por aí: eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Não, eu tenho muita fé, eu creio que as coisas vão melhorar porque eu sou uma pessoa de fé. Fulano é uma pessoa de fé. Nas músicas falam sobre fé. Mas que fé é essa? Fé no quê? Fé na fé? Isso não existe. Fé demanda você confiar em algo, você depositar a sua confiança em algo ou em alguém. Essa fé na fé nada mais é do que fé nas circunstâncias, fé no acaso, fé no próprio homem, nas suas próprias condições. Mas nós vemos pela palavra de Deus que não é assim. A verdadeira fé, a fé cristã, é a fé no homem, na obra de um homem chamado Jesus Cristo. Veja aqui que no texto, o texto nos fala de Abraão e Davi, que eles foram justificados, que eles foram salvos pela fé. Nós vemos que o trecho aqui começa falando de Abraão, que Abraão, ele, no versículo 3, creu em Deus, ele acreditou em Deus, ele confiou em Deus, no chamado de Deus. E isso foi o quê? Está aí na Bíblia aí, olhe para a Bíblia. Isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi justificado. Deus agiu em favor de Abraão por causa